Livro Jesus Cristo é o Senhor, Jorge Remetian. Primeira parte. Jesus Cristo é o Senhor de minha vida. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5-11. Jesus Cristo é o Senhor de minha vida. Alguns estudiosos da Bíblia assinalam com a possibilidade de que a passagem de Filipenses 2 tenha sido uma antiga canção entoada nas reuniões da igreja primitiva. Não se sabe se a mesma foi tomada da epístola ou se Paulo, ao escrevê-la, a incluiu ou parafraseou em sua carta. De qualquer modo, está ali e, portanto, é revelação de Deus para nós. Na passagem, o versículo 11 revela a mensagem central: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra-chave é Senhor. Temos, pois, uma passagem básica, uma mensagem central e uma palavra-chave. Todo esse estudo girará em torno dessa palavra-chave. Para entendê-la bem, devemos compreender o texto, situando-o dentro da passagem. Assim mesmo se humilhou. Examinemos primeiro a passagem. Tende em vós, diz Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em seguida, começa a descrever o sentir de Cristo, o qual, embora Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Cristo, antes de nascer, já existia em forma de Deus. Ele era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou o ser igual a Deus, porém despojou-se, desligou-se de sua condição de Deus e, ao fazê-lo, veio ao mundo como homem, na condição de homem. Deus, o ser supremo de todo o universo, o Criador, tomou forma de criatura. Este sentir que houve em Cristo é o que deve haver em nós. Existem seres superiores e seres inferiores a nós. Como homens, todos desejamos nos superar, evoluir, crescer. Ninguém deseja cair. A seguinte pergunta o ajudará a entender o sentir que houve em Cristo. Você gostaria de deixar de ser o que é para se transformar em um cachorro? Sua reação imediata seria: por favor, eu sou homem. Sabe o que está acontecendo com você nesse instante? Está apegado à sua condição. Não quer desprender-se daquilo que você é. Mas tenho mais uma pergunta. Você gostaria de ser uma formiga? A reação é ainda maior porque tem que descer-se ainda mais. Deus fez-se homem. Seu salto de humilhação fazendo-se homem é maior do que o homem fazendo-se formiga. Porque afinal, homem e formiga são seres criados, enquanto que, em seu caso, o Criador teve de fazer-se criatura e descer, humilhar-se e vir à terra. Estando nessa condição, ele poderia ter dito: atenção, sou homem, mas também sou Deus. Eu vim para que me sirvam, portanto, todos passem a me servir. Entretanto, ele não veio para ser servido, mas para servir. E estando como homem entre os homens, ainda se humilhou entre eles, tomando a forma de servo. Toda a sua vida foi de serviço. No aposento superior, pegou a toalha e a bacia, ajoelhou-se para lavar os pés sujos de seus discípulos. Essa tarefa, que cabia ao escravo mais indigno, foi feita por ele, pois desceu para servir. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo homem, fez-se servo. Porém, ainda existe um outro degrau nessa descida de Cristo. Sendo servo, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E não era qualquer morte, mas morte de cruz. Cristo desceu ao lugar mais baixo, porque não há, em todo o universo, lugar pior que aquele, onde se recebe a maldição divina.
De fato, ele carregou no Calvário a maldição sobre si. Foi feito pecado por nós. O ser mais alto do universo desceu até o lugar mais baixo. Todos os nossos infernos caíram sobre o Filho de Deus naquela cruz. Deus o exaltou. O versículo 9 continua dizendo: Por isso, por sentir que Cristo humilhou-se ao extremo, Deus o exaltou sobremaneira. Ele se humilhou. Que diferente de nós. Sempre buscamos um pouco mais de destaque. Senhor, concede-me que em teu reino me sente à tua direita. Senhor, quem será o maior? Sempre queremos subir. Cristo disse: Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E o apóstolo Paulo apela: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Pai exaltou a Cristo. Por quê? Por sua humilhação. Ele mesmo ensinou aos seus que aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Em sua exaltação, Cristo recebeu do Pai duas coisas. Primeiro, o lugar de sumo destaque. A palavra sumo tem a mesma raiz que somar. Sumo quer dizer a soma de todas as somas, o lugar mais elevado. Cristo recebeu esse lugar do Pai. Segundo, recebeu um nome que é sobre todo nome. É um nome tal que diante dele todo o joelho se dobrará, dos que estão nos céus, anjos e redimidos, dos que estão na terra, homens, crentes, pecadores e também ateus, e dos que estão debaixo da terra, mortos, demônios e todos os seres do universo, seres dos infernos e dos ares, ou seja, todos os seres do mundo, anjos, demônios e homens, dobrarão seus joelhos ante a menção deste título supremo que o Pai deu ao Filho quando o exaltou, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome sobre todo nome. O nome Senhor é o tema central de nosso estudo, um nome que está sobre todos os nomes que existem no universo. Abra a enciclopédia mais completa e procure o nome mais elevado quanto à categoria ou hierarquia. Sobre ele há ainda um nome infinitamente mais importante. É um nome que o Pai deu ao Filho ao exaltá-lo à sua direita. Cristo tem centenas de nomes preciosos. A maioria de nossas canções falam deles: o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o esplendor de sua glória, o sol da justiça, o bom pastor, o redentor. Isaías, inspirado por Deus, o chamou Emanuel, e em outra ocasião, admirável, conselheiro, príncipe da paz. Quando nasceu, um anjo pronunciou o seu nome, Jesus, Salvador. Ao ser batizado no Jordão, o céu se abriu e o Pai lhe deu ainda outro nome, Filho amado. Que nome! Porém, entre os nomes de Cristo, há um que está sobre todos os demais. É o título que o Pai lhe conferiu no momento em que, tendo ressuscitado, subiu aos céus e foi exaltado e assentado em trono de majestade nas alturas. Qual é esse nome? Senhor. Jesus é seu nome histórico. Cristo, seu nome profético. A Jesus Cristo, este personagem histórico, que é o cumprimento profético, o Pai deu o título de Senhor. Este é o nome mais elevado de Cristo. Sem dúvida, nos dias de hoje, Senhor não parece um nome importante. A qualquer pessoa chama-se de Senhor. Senhor Pereira, Senhor Rodrigues. Sendo esse um nome tão nobre, por que tornou-se de uso comum? Com o tempo, as palavras sofrem modificações quanto ao seu significado. Exemplo disso ocorre com a palavra crer. No dia a dia, lhe damos outro significado. Pergunto a alguém: você acha que vai chover? Creio que sim. Acabamos usando creio no lugar de parece. Em contrapartida, em linguagem bíblica, creio indica uma fé firme, nunca um titubeio. Isto também se dá com a palavra Senhor. Hoje, qualquer um é Senhor. Antigamente, porém, não se chamava assim a qualquer pessoa. Era um título que poucos possuíam. E quando alguém o tinha, era realmente digno de respeito. Porém, como Paulo não escreveu suas epístolas em português, mas em grego, avançaremos muito mais verificando a origem da palavra naquele idioma. Em grego aparece assim: Jesus Cristo é o Kyrios.
Assim consta nos manuscritos. Jesus Cristo é o Kyrios. Como poderíamos traduzir Kyrios para o português de tal modo que tenha plena compreensão? É um nome tão amplo e precioso que um único termo é insuficiente para traduzi-lo. Requer-se a soma de várias palavras para se chegar ao seu significado pleno. Chefe, mais dono, mais amo, mais soberano, mais máxima autoridade. Kyrios, Senhor. De modo que quando alguém confessa Jesus Cristo é meu Senhor, está dizendo: Jesus Cristo é meu chefe, o que manda em minha vida. É também meu dono, meu patrão, meu proprietário. Eu sou dele. Tudo que sou e tenho pertence a Jesus Cristo. Ele é meu amo. Relacionamos a palavra amo com seu antônimo, escravo. Mas, desde que a escravatura foi abolida, esse termo caiu em desuso. Nos tempos de Jesus foi um termo muito forte. O amo era o dono da vida de seu servo. Tinha o direito até de tirar-lhe a vida. Jesus é o amo. Ademais, Senhor significa soberano, o que está sobre tudo. Nada escapa a seu controle. Ele rege e é a máxima e indiscutível autoridade. Então, ao dizermos Cristo é o Senhor, quanto estamos dizendo? Vejamos como se usava a palavra Kyrios nos dias do Império Romano. Essa palavra tinha dois significados. Em primeiro lugar, no sentido corrente, digamos Kyrios com minúsculo, se usava para designar a toda pessoa rica com muitas propriedades que tinha escravos sob sua autoridade. Na verdade, havia muitos escravos no Império e cada um tinha um Kyrios sobre si, alguém que era seu chefe, seu dono, seu amo, seu soberano, a máxima autoridade de sua vida. O oposto de Kyrios é escravo. Assim como não se pode haver esposo sem esposa, nem pai sem filho, tampouco pode haver Kyrios sem escravo. Um escravo poderia apresentar-se diante de seu Kyrios para dizer-lhe: "Que ordena meu Kyrios a seu servo?" O Kyrios responderia dando-lhe uma ordem, uma instrução qualquer. Vá à praça e contrate mais 10 boias frias para a colheita. Vá ao curral e ordene a tosquia de 100 ovelhas. A vida do escravo consistia em dar fiel cumprimento às palavras que saíam da boca de seu senhor. O que o senhor dizia, o escravo atendia ao pé da letra. A atitude constante do escravo era: "Que ordena o meu Kyrios ao seu servo?" Escravos de Jesus Cristo. Paulo declarou: "Eu também sou um escravo, ainda que não de homens. Tenho um Kyrios, sou escravo de Jesus Cristo, pelo amor do qual perdi tudo. Mas o que perdi não significa nada, porque ganhei a Ele e Ele é o meu Senhor." Paulo se comportava diante de seu Senhor como um escravo fiel frente a seu Kyrios. E desde o primeiro dia de sua conversão, recordemos quais foram suas primeiras palavras quando se rendeu a ele. Caindo ao chão, tremendo e temeroso, disse: "Quem és tu, Kyrios?" Disse isto no instante de sua conversão, porém seguiu repetindo essa frase a cada dia, a cada momento de sua vida. O Kyrios respondeu: "Levante-se, entre na cidade." E Paulo se levantou para fazer exatamente o ordenado por seu Senhor. Alguma vez você orou dizendo: "Senhor, o que queres que eu faça?" Todos temos feito. Porém, qual a diferença entre Paulo e nós? A diferença é que enquanto ele obedecia integralmente, nós nos levantamos e fazemos o que queremos. Naquela época, quando um escravo escrevia uma carta, devia assinar seu nome e acrescentar "escravo de", colocando ali o nome de seu amo. As cartas não eram assinadas no final, como agora, mas no começo. Em certo aspecto era melhor, porque hoje ao recebermos uma carta, a primeira coisa que fazemos é virarmos a folha para vermos quem a assina. Somente então começamos a lê-la. Por exemplo, se alguém chamado João era escravo de um tal André, começava sua carta assim: "João, escravo de André, a fulano de tal, o saúda", etc. Observemos como Paulo assinava suas cartas. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Em grego, a palavra significa mais que servos, significa escravos. Eis aqui a assinatura. E Paulo não
a falsificou, estava dizendo a verdade. Eles eram escravos de Jesus Cristo. César é o Quírios, Senhor. Temos analisado o primeiro significado da palavra Quírios, Senhor. Sem dúvida, no sentido absoluto do termo, em todo o Império Romano havia uma única pessoa digna de possuir o título de Quírios. Essa pessoa era César, o imperador. César é o Quírios. Era uma saudação comum. Tal era a força que se quis imprimir a essa declaração, que durante certo tempo foi uma saudação obrigatória do Império Romano. Quando um cidadão romano se encontrava com outro, saudava-o levantando uma mão e dizendo: César é o Quírios. E o outro, por sua vez, respondia: César é o Quírios. Quantas vezes por dia saudamos pessoas dizendo-lhes bom dia, boa tarde, boa noite? Tantas vezes eles deviam pronunciar aquela frase: César é Quírios. Que propaganda! Muito melhor do que se fosse feita por rádio ou televisão. Em todo o império, o dia inteiro, por todas as partes se repetia: César é o Quírios, César é o Quírios. Às vezes se encontrava alguém que, em vez de responder César é o Quírios, dizia: Jesus Cristo é o Quírios. Como? Quem? Está reconhecendo a outro senhor além de César? Prendam-no, cadeia, a fogueira, as feras. Aqueles primeiros cristãos eram homens que preferiam confessar que Cristo é o Senhor e morrer, se necessário, e seguirem vivendo negando-o. Compreendiam muito bem as palavras do Mestre. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Verdadeiramente César era o Quírios de todo o Império Romano, o chefe, o que mandava, o dono de todo o império, de todo o seu território. Ainda que alguém tivesse propriedades, terrenos, etc., em seu próprio nome, isso era apenas para permitir uma melhor administração econômica do império. Em última instância, tudo pertencia a César. Quando ele dizia: quero 20 hectares de tal setor da cidade para fazer uma praça, não tinha que pagar indenização a ninguém, era o dono. Por isso, quando perguntaram a Cristo se deviam pagar imposto a César, ele respondeu: mostrem-me uma moeda. De quem é essa imagem? De César, responderam. Dai a César o que é de César, concluiu Jesus. Todas as moedas do império tinham a imagem de César gravada, porque todo o dinheiro e o império eram de sua propriedade. Cada qual tinha seu próprio poder dinheiro somente para tornar possível o desenvolvimento econômico em geral. César havia se constituído o amo de todas as almas que viviam sob o seu domínio. Dispunha de cada pessoa como queria. Não era necessário passar pelos tribunais para ser condenado à morte. Consta que certo dia disse: a praça está muito mal iluminada, quero maior iluminação. Tragam 40 tochas mais. Porém estas sejam homens dos cristãos que estão no cárcere. Trouxeram então 40 cristãos, amarraram-nos aos postes da praça, cobriram-nos de alcatrão e lhes atearam fogo. César podia fazer o que quisesse, era o amo, o Quírios. Que força tinha então a palavra Quírios naqueles dias? Representava o soberano, a máxima autoridade do império. Durante os dias desse império, Paulo vislumbrou outro império que começava a tomar força e a estender-se sobre a terra, o império de Jesus Cristo. Onde quer que estabelecesse igrejas, o fazia sobre este fundamento: Jesus Cristo é o Senhor. Cada pessoa que se agregava à primitiva comunidade cristã reconhecia que Cristo era o Senhor de sua vida. Há outro império, dizia Paulo, outro reino, o reino de Deus, e o seu trono subsiste para todo sempre. O Evangelho do Reino de Deus. O nome Quírios marca a tremenda diferença entre as primeiras congregações e as nossas. Deus hoje está restaurando este nome, voltando a colocá-lo em seu devido lugar. Quando esse nome resplandeceu diante de meus olhos e o Espírito de Deus me revelou sua transcendental importância, comecei a ler de novo os Evangelhos. Tive desejo de voltar a estudar como Cristo pregava, como ele evangelizava. Depois de tê-lo feito já ao longo de 8 anos em praças, parques, trens, hospitais, congregações e campanhas,
Eu queria agora, como um menino, aprender de Jesus a pregar o Evangelho como ele o fazia. Acabei surpreso, envergonhado e maravilhado. Eu me perguntei, de onde tirei essa maneira de pregar? Jesus Cristo nunca usou nossos métodos nem nosso enfoque, jamais pregou a nossa maneira, nunca perguntou quem quer ser salvo. Levante a mão, não precisa pagar nada, não fez ofertas. Sua proclamação foi: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Tratava-se de um reino que vinha aos indivíduos. Mas como? Na pessoa do rei. Quando Cristo se aproximava de alguém, colocava-o diante de uma decisão: entrar no reino ou permanecer fora deste. Como entrar? Subordinando-se, sujeitando-se à autoridade do rei. Cristo enfrentava os homens com sua própria autoridade. Sujeite-se a mim ou não. Reconheça-me como Quírios de sua vida ou não. Simão e André. Alguns exemplos nos ajudarão a entendermos melhor. Cristo anda pelas ruas de Cafarnaum, Galileia. Aproxima-se da orla do mar. A certa distância estão 2 homens pescando, ganhando a vida. Cristo se detém e os observa. Um é Pedro, o outro, André. Ao sentirem-se observados, levantam a vista e deparam-se com o olhar de Jesus. Quando os olhares se cruzam, Cristo lhes dá uma ordem com toda a autoridade: sigam-me, e eu os farei os pescadores de homens. Não lhes disse: olha, se vocês viessem atrás de mim, eu os faria pescadores de homens. Tampouco, quem de vocês quer vir após mim? Levante a mão. Jesus não entra em detalhes nem em explicações. Pedro e André deparam-se com uma ordem. E o que se faz com uma ordem? Bem, ou obedecemos ou não. Não há outra alternativa. Pedro poderia ter reagido assim: mas e esse quem é? O que pretende? Eu sou o dono e senhor de minha vida. Até agora ninguém me deu ordens. Como vem esse me ordenando que o siga? No entanto, não foi essa a sua atitude. Tudo quanto Pedro e André entendem é que devem deixar o que estão fazendo e seguir a Jesus. E quanto a converterem-se em pescadores de homens, certamente não haviam entendido nada. Seria como se alguém me dissesse hoje: vem, segue-me, vou te fazer sapateiro de almas. Sapateiro de almas? Que é isso? Assim soou a eles aquele pescadores de homens. Nós, familiarizados com a linguagem bíblica, agora entendemos o que significa aquela expressão do Senhor. Cristo não lhes dá explicações, simplesmente os põe diante de um dilema. É certo que Pedro, como dono e senhor de sua vida, faz o que quer. Porém agora há outro diante dele que pretende converter-se em dono e senhor de sua vida. E suas palavras ecoam com autoridade. Uma resistência se produz no interior de Pedro e finalmente algo se rompe nele. Também em André, suas vontades próprias. Ambos deixam então suas redes e seguem a Jesus. O que isso significa para eles? Simplesmente uma coisa: agora nos sujeitamos a Jesus. Ele é quem manda em nossas vidas. Se Pedro tivesse de testemunhar aquela experiência, diria: até aquele momento eu era dono e senhor de minha vida. Desde então, Cristo é meu Senhor. Mateus. Num outro dia, no mesmo povoado, Jesus cura um paralítico. As pessoas ficam maravilhadas e o seguem. Esse, ao passar por certo lugar, se detém. No caminho, em um rústico estabelecimento, um cartaz anuncia: cobram-se impostos para o Império Romano. Há um homem sentado, cobrando, fazendo cálculos e listas. É Mateus. Alguns esperam a vez para pagar seus impostos. Cristo, rodeado de gente, se detém diante dele. Mateus se surpreende. O que acontece? Todos vieram pagar? Logo descobre que todos os olhares caem sobre ele. No meio do grupo há alguém cuja personalidade é diferente, olhando com ternura e firmeza. É Jesus. Mateus fica atento esperando ouvir algo. Cristo não lhe disse: você tem que saber 4 coisas. Primeiro, que Deus é amor. Segundo, que é pecador. Terceiro, que eu vou morrer pelos teus pecados. E quarto, se me reconheceres como teu salvador pessoal, serás salvo. Não, Cristo pronuncia só uma palavra: siga-me. Mas coloque-se por um momento no lugar de Mateus. Você está trabalhando. Alguém para à sua frente e com autoridade lhe diz: siga-me. Mas o que significa isso? O que esse homem quer?
seria inevitável certo desconforto. Mateus quer responder, porém em seu interior, como um eco constante, segue ressoando essa palavra: siga-me, siga-me. Ele pensa: até agora ninguém havia me dado ordens. Quem é ele? Por que segui-lo? Para quê? Quer responder, porém se detém. Você pode voltar mais ou menos às 6 quando fecha o estabelecimento? Não, não pode. Isso é uma ordem. Não se podem colocar condições, nem questionar, nem perguntar. Segue-se ou não, obedece-se ou não. E se voltasse no fim do mês, assim terem tempo de entregar os relatórios e pedir demissão. Há uma luta dentro dele mesmo. Sua personalidade não sujeita a Deus resiste em obedecer. Porém, algo está cedendo e quer romper. E finalmente se rompe. Mateus se põe em pé, empurra a mesa e começa a seguir Jesus. Isso é tudo. Talvez o chefe da repartição tenha lhe dito: Mateus, aonde vais? Seguir a Jesus. Mas Mateus, e o trabalho? Agora ele é meu chefe. Você vai voltar? Não sei, farei o que ele me disser. Mas Mateus, ele manda em minha vida. Mateus, você enlouqueceu? Sim, para o mundo uma loucura, para os que creem e obedecem, poder de Deus. Mateus poderia sintetizar sua experiência dessa maneira: até esse momento eu mandava em minha vida, agora manda Cristo. Todo o seu ser está à disposição de Cristo a partir desse instante. Essa é a essência da conversão.